Estaremos estudando sobre o inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar e estado de castigo em que os perdidos estão eternamente separados de Deus. Qual é a base bíblica para isso? São várias. Vamos começar por Mateus capítulo 18, versículo 8 até o versículo 9. Vamos conferir aí na sua Bíblia. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Também pegue aí a sua Bíblia e acompanhe comigo em Mateus capítulo 25, versículo 46, que diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Também temos outra referência em Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. É bastante extenso, não vamos ler por enquanto, mas fala da parábola do rico e do Lázaro, e você pode confirmar com mais calma na sua Bíblia. Mas vamos ler 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz assim: porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então também nós temos Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, e foi lançado no lago de fogo. Mas qual é a relação entre inferno e sepultura? Há uns que acreditam que o inferno é uma sepultura fria. O inferno é aqui na terra mesmo. O inferno é 7 palmos debaixo do chão. E há teólogos como eu que acreditam que o inferno é uma dimensão espiritual, aonde a alma daqueles que estão separados de Deus, que não praticaram a justiça e não andaram conforme a vontade de Deus, estão aguardando o juízo em um lugar de tormentos. Vamos ver qual é a relação então entre, dentro da tradução bíblica, dentro também dos originais, quando é que a Bíblia fala que inferno é sepultura e quando a Bíblia fala que inferno é uma dimensão da morada dos espíritos dos mortos. Vamos lá. Antes de tudo, é um lugar destinado aos ímpios e pecadores de todas as nações. Isso está lá no Salmo número 9, versículo 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se fosse apenas um estado natural de morte e sepultamento, no sentido literal, seria injusto da parte de Deus que o justo compartilhasse da mesma desgraça com o ímpio. A morte e o inferno não são exatamente a mesma coisa. A morte é o passo que o ímpio dá em direção à dimensão do inferno. Vamos analisar lá em Provérbios capítulo 5, versículo 5, que diz: os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Isso está falando a respeito do ímpio. Muitas vezes a morte e sepultura estão relacionadas ao inferno, como se desse a entender que o inferno não passa de um estado de inexistência ou simples sepultamento de um cadáver. Vamos ver lá em Jó, capítulo 26, versículo 6. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Vamos ver também lá em Provérbios 15, versículo 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Mas a Bíblia nos dá evidências claras de que ambos estão correlacionados. Vamos ver lá Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? E onde está, ó inferno, a tua perdição? Quando se trata da morte de um ímpio, que após a morte física será encaminhado para uma dimensão de tormentos. Porém, a passagem de Isaías, capítulo 14, versículo 15, é clara.
quando revela que Lúcifer será levado à cova ou sepultura, ao mais profundo abismo, mostrando-nos a evidência de que a cova também pode ser traduzida no sentido espiritual, como sendo um estágio de morte, não somente física, mas uma condenação e afastamento de Deus, e uma dimensão destinada a esse fim. Ou seja, Satanás é um espírito e espíritos não deixam de existir, e nem tampouco entram em decomposição como um corpo de um defunto. Mas vamos analisar Isaías capítulo 14, versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Podemos fazer uma comparação também com Apocalipse capítulo 20, versículo 1, aonde o anjo veio com a chave de um grande abismo e algemas para prender ali Satanás. Então, também podemos entender, dentro do contexto de Isaías 14, 15, e dentro do contexto de Apocalipse capítulo 20, versículo 1, dá uma analisada bem detalhada, de que os textos eles têm paralelo um com o outro. Então, abismo e inferno aí tem um sentido de um lugar de prisão espiritual para o diabo e seus anjos, e com isso para todo aquele que segue a vontade do diabo. É um lugar de fogo e ardência, chamas, choro e ranger de dente. Vamos lá para Mateus capítulo 20, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Vamos analisar também Lucas, capítulo 13, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. O lugar de tormentos na parábola do rico e do Lázaro. Agora nós podemos analisar a parábola do rico e do Lázaro de uma forma mais bem detalhada. Vamos lá. Lucas capítulo 16, do 19 até o 31. É um texto longo, mas vamos ler. Eu não vou colocar o texto exposto aí, mas você vai ver aqui algumas figuras que eu vou colocar, que eu estou colocando aqui no vídeo, e você vai apenas ouvir o texto, e depois você em casa aí você pode acompanhar e meditar nele com mais detalhes. Vamos lá. Repetindo, Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tão pouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite. Em primeiro lugar, vamos compreender o significado do termo parábola e a sua finalidade na construção de um pensamento ou tese. Segundo o Dicionário Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, o termo é definido como sendo geralmente história curta e às vezes comparação baseada em fatos reais, com o fim de ensinar as lições de sabedoria, de moral ou de religião. O dicionário Aurélio da língua portuguesa define narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior. Ou seja, a parábola nos serve de base doutrinária para defender uma verdade existente, principalmente quando se tratam das parábolas dos evangelhos, narradas pelo próprio Cristo. A parábola do rico e Lázaro revela uma realidade espiritual inevitável após a morte. Cristo nos traz a revelação dessa realidade. O versículo 22, os anjos estão encarregados de levarem a alma do justo direta ao seio de Abraão, paraíso onde estão as almas dos justos. Como o próprio Abraão, versículo 23, o ímpio vai direto após o seu sepultamento ao inferno, retratado como lugar de tormento. Versículo 24, que diz, no lugar de chamas. No versículo 26, o inferno constitui-se num abismo onde os mortos não podem retornar ao mundo dos vivos, o que nos dá base para refutarmos a doutrina espírita também. Então vamos ver também o lago de fogo em Apocalipse, porque nós temos aí o Hades, ou o inferno, aonde a alma dos impuros vão ficar lá um tempo, e nós temos aí uma promessa apocalíptica de que todas as pessoas que estão condenadas, estão no inferno, um dia elas serão no juízo final lançadas no lago de fogo e enxofre. Então vamos ver o lago de fogo em Apocalipse. Nós temos como base bíblica o capítulo 20, versículo 11 a 14, e o capítulo 21, versículo 8. Também chamado de a segunda morte, é o lugar onde todos os seres espirituais, tanto homens como anjos caídos, serão lançados após o grande julgamento universal, que somente ocorrerá no juízo final. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa frase que eu estou destacando aí, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, você pode encontrar nas referências que eu citei aí. Eu vou repetir de novo, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 14, e Apocalipse 21, versículo 8. Ou seja, o inferno não é exatamente o lago de fogo, é o lugar de habitação atual da alma dos ímpios, ou o conjunto de componentes que se encontram nesse lugar. Aqui temos uma figura de linguagem, a metonímia, a parte pelo todo, ou seja, não é a dimensão que será lançada no lago de fogo. O que será lançado no lago de fogo será justamente os seus elementos que se encontram lá, as almas e os anjos caídos. Então, para nós encerrarmos essa parte, nós vamos ver agora também o paraíso, que é o lugar dos justos. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso está relatado em Mateus capítulo 23, versículo 42 e 43, onde o ladrão da cruz pede a Jesus que lembre dele quando Jesus entrar no paraíso. Temos aqui uma revelação clara do destino imediato da alma do justo, pois Cristo afirma com verdadeira veemência, hoje estarás comigo no paraíso. O tempo é hoje, o momento imediato, após a morte, experiência da qual passou o ladrão da cruz, aquele que creu na obra redentora, naquele momento crucial do qual Cristo estava passando. O apóstolo Paulo passou pela experiência de transcender em vida até este lugar. É só você procurar em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, que Paulo ele vai
relatar que ele também foi até o terceiro céu e teve essa experiência. Então, para nós encerrarmos, para concluirmos, vamos ver a ressurreição dos ímpios e justos. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Veja lá em João capítulo 5, versículo 29. Como a Bíblia não se contradiz, meus irmãos, cremos que da mesma forma que os que estão no inferno voltarão em corpos transformados para a ressurreição da condenação, com o fim de serem lançados no lago de fogo, como também acreditamos ser os justos ressuscitados em um corpo glorificado após estarem um tempo no paraíso para a ressurreição da vida, do qual os destinará a morada na Nova Jerusalém. Analise lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 até o 27. Ou juntamos como um quebra-cabeça todos os textos e contextos bíblicos, ou cairemos no erro de criar doutrinas heréticas baseadas em versículos isolados, dos quais julgamos dar base para o que queremos crer. E então, o que é que você acha? Você concorda, discorda? Põe aí seu comentário no vídeo. Se você quiser refutar tudo que eu disse aqui neste vídeo, você está livre para isso. E se você quiser endossar, acrescentar algo mais, também estaremos felizes com isso. Não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e de compartilhar esse vídeo. Deixe um like para que o YouTube veja que esse vídeo tem grande relevância e ele chega ao conhecimento de muitos que querem estudar as Escrituras.